Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lohane Oliveira e você está em mais um vídeo do A Casa da Mãe. Cheguei em Portugal com o filho, o que fazer? Hoje nós estamos aqui com a participação especial de 3 pessoas super especiais. 4. O Davi, a Lu e o Ronaldo. E eles vão contar um pouquinho da experiência deles, de como foi matricular o Davi na escola assim que eles chegaram. Meu nome é Davi, sou Santos, Tem quantos anos? 6 Você mora onde? e Porto. Meu nome é Lucilene de Souza dos Santos, eu moro aqui em Portugal há 3 anos, sou a mãe do Davi, esposa do Ronaldo e é isso. Eu me chamo Ronaldo, sou brasileiro, sou do Rio. Estamos em Portugal desde outubro de 2018 e estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência. Espero que você curta, compartilhe e divulgue. É isso aí. Então vamos lá, gente. Quando vocês chegaram, como é que foi? Vocês já foram logo, vocês já sabiam o que fazer? Conta pra gente. A primeira vista que nós fizemos foi ir no agrupamento escolar. Agrupamento escolar seria mais ou menos parecido com a CRE, a Coordenadoria Regional de Educação que existe no Brasil. E lá nós chegamos só com o nosso passaporte do Davi e o NIF, que é um outro documento que aqui temos em Portugal. A gente entrou em contato com a secretaria para poder verificar a possibilidade do Davi estudar. E com esses primeiros 2 documentos nós conseguimos fazer a primeira parte, né, de matriculá-la. Eles exigiam mais documentos, mas vocês levaram o que tinham no momento. Isso. Né? E a gente quando chega, a gente procura qual é a escola mais próxima da onde a gente mora. E aí de acordo com a escola da onde você mora mais próximo, que você vai procurar o agrupamento relacionado àquela área. A gente tem outra participação especial aqui, não sei por quanto tempo. Mas então, antes da gente continuar, e para vocês contarem um pouquinho mais da história, vamos só falar aqui quais os documentos obrigatórios que eles pedem. Então, eles pedem o passaporte, o NIF, que é um dos primeiros documentos que a gente tira assim que chega aqui, o NIS, que é o número da Segurança Social, a certidão de nascimento inteiro teor apostilada, e aí nós recomendamos que você tire o mais próximo possível da data da sua viagem, porque ela tem validade, o número de utente, que é o número com o qual nós somos atendidos aqui na saúde pública, o comprovativo de morada, cartão de residência, a caderneta de vacinação atualizada com as vacinas de Portugal e o NIB, que é a sua conta no banco. Parece impossível quando você chega. Foi assim que aconteceu conosco. Chegamos aqui e parecíamos que era impossível, que só tínhamos só o NIF e o passaporte. Você pensava que assim, não vão te dar oportunidade. Mas aprendemos que aqui em Portugal é valorizada a educação. Você pode não ter todos os documentos, mas nem por isso você não consegue botar o seu filho para estudar. A gente, quando foi no agrupamento, eles falaram que a gente precisava ver se a escola que a gente queria para ele estudar, se tinha vaga. Nós fomos até a escola, tudo direitinho, e realmente tinha vaga. Voltamos ao agrupamento e os únicos 2 documentos que a gente tinha foi o que já foi falado, né? E eles deram toda essa listagem que já foi falada. Quando eles dão essa listagem, realmente a gente pensa que não vai conseguir, mas conforme você vai passando os dias aqui, vai correndo a sua vida normalmente, você vai adquirindo cada um desses documentos e vai voltando ao agrupamento para poder atualizar as informações sobre o seu filho. Bom, gente, e aí quando vocês chegaram, o Davi tinha 3 anos e ele entrou em que classe, escolaridade, como é que foi? Aqui, quando a criança ela chega, para poder começar a estudar no ensino público, a partir dos 3 anos. Até disse que está saindo uma nova lei, que as crianças menores de 3 anos, antes pagavam valores de, às vezes, até 200 e poucos euros, só que está saindo uma lei que o governo está querendo colocar isso de graça. Mas antes, na nossa época, há 3 anos atrás, a criança só podia entrar no público a partir dessa idade, com 3 anos.
e entrava o quê? Na pré ou infantário. A criança vai dessa idade de 3 anos até os 6. Aos 6 anos de idade, a criança passa a ir para o primeiro ciclo, que é como se fosse a nossa primeira série, né? Que é onde ele tá agora. E isso é o que ele tá agora. E aí, falando de valores, que eu acho que o pessoal vai querer saber. Eu sei que varia muito, porque depende do escalão. Depois a gente vai falar disso no outro vídeo, que o escalão é algo mais detalhado. Mas aí, no caso, vocês têm uma base, assim, de valor? Vocês, assim, um valor mais ou menos, assim? Porque eu sei que também varia de escola para escola, né? A alimentação é R$1,76 por dia. Aí vem uma fatura? Aí vem uma fatura mensalmente que a Câmara Municipal manda. É correspondente aos dias que a criança se alimenta na escola. Legal. Por exemplo, se meu filho não vai para a escola hoje, eu ligo para a escola, falo para a escola que meu filho não vai, eles tiram o nome dele lá do almoço. Tirando do almoço, ele não vai pagar aquele dia. Então a fatura pode vir desde €25 você participando um mês inteiro, a pouco menos, dependendo de quantas vezes o seu filho vai. Mas como ele só tinha 3 anos, o infantário não é obrigatório ir todos os dias. Se os pais puderem estar com a criança em casa nessa fase, enquanto está no infantário, os pais podem ficar com o seu filho em casa. Mas se for uma folga, um feriado, nesse âmbito você pode ficar com o seu filho em casa. E aí precisa ligar? Aí precisa ligar para avisar para eles suspender o almoço, porque aí não vem a fatura cobrando esse almoço. E você pode enviar também a comida de casa? Isso, aí no caso tem direito ao almoço e ao lanche da tarde. O que a gente envia é o lanchezinho desse meio tempo, né? Seria o meio do café da manhã. Que eles acordam tão cedo Isso. Eles estão um pequeno, como diz aqui, um pequeno almoço. Aqui tem muito uma coisa que é bem legal, eles focam muito na vida saudável. A gente manda uma fruta, um danone, um pãozinho, alguma coisa assim. E aí hoje já tá no primeiro ano. E no primeiro ano, o dia de sexta-feira é como se fosse o dia do podrão, sabe? Ele pode levar as guloseimas que ele quiser. E no caso, se vocês quiserem tirar ele na hora do almoço e levar para casa para almoçar, essa escola deixa ou não? Até a nossa escola ela era até assim, maleável em questão de horário. Mas às vezes eles estavam em atividades, então no nosso caso a gente normalmente não pegava não, entendeu? Eu tô perguntando isso porque eu sei que tem algumas outras escolas que se o pai quiser não pagar o almoço, pode buscar a criança na hora do almoço, levar para casa, dar o almoço e aí eu acho que varia 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, não sei ao certo. E depois leva de volta para a escola e aí ela não precisa pagar aquele almoço. Mas isso varia muito porque às vezes o pai está a trabalhar e não tem como ir buscar na escola e é mais fácil, né? Mais em conta pagar. É verdade. E no caso, com os materiais. Hoje ele tem materiais obrigatórios. Sim. Tem uma lista de material, né? Isso. Como meu esposo falou, na pré eles não têm aquela obrigatoriedade, né? Mas, por exemplo, a gente dava, no início do ano, a professora dá uma listinha e depois eles ficam com aquele material como se fosse em conjunto, né? Assim, aí dava tesoura, lápis de cera, de cor, essas coisas assim. Agora, a partir do primeiro ano, materiais são sim obrigatórios. Tem toda uma listagem de lápis de cor, lápis de cera, tesoura, todas essas coisas, né, amor? Cadernos e tal. E a questão do livro aqui é muito bacana, que a gente tem um site que você vai entrar, vai receber um voucher. Através desse voucher, você consegue os livros de estudo para a criança. E de acordo com a professora, de como a professora vai dar aula dentro da classe, ela vai dizer se ela vai querer o livro de atividade relacionado àquela matéria. Então são 2 livros. Não. Um vai estudar e outro que ela vai escrever. Isso. E dentro desse de estudo mesmo em sala, são 3 matérias. Matemática, português e estudo do meio. Que é como se fosse uma ciência, sabe? O meio ambiente. Isso. E aí, no caso, a professora vai dizer se vai precisar, se ela vai usar o livro de atividade relacionado àquela matéria. Entendeu? No nosso caso, o Davi a gente não precisou a livro de atividade. O primeiro ano eles vão focar na criança aprender a ler e escrever. Então, a principal matéria do primeiro ciclo, do primeiro ano é português. Ela vai focar em português e matemática, mas não vai deixar de dar atenção à matéria do meio ambiente. Mas o que eles
são obrigadas a conseguir, nesse primeiro ano, aprender a ler e escrever de forma correta. E aí, no caso, esse livro de atividades tem algum desconto também? Não, aí você tem o voucher dos estudos, mas a atividade normalmente é pago. Mas não é um valor muito alto, não. A gente viu que se no caso a gente precisasse comprar, ficava por R$ 9,90. E eu também sei, no caso deles é diferente, mas eu também sei que existem algumas escolas que a criança tem uma lista de material reduzida, depende da câmara, né, daquela escola, depende muito de região para região. Então, se você vem morar aqui em Portugal, então você vai ter que se informar para saber como é que funciona a escola daquele lugar. Às vezes você pode pagar um pouco mais que eles, pode pagar um pouco menos, vai depender. Você falou alguma coisa sobre a bata, né? Isso. Você não tem uniforme, é isso? Isso. Como no início eles não têm essa questão de ter aquele material bem certinho, o que eles falam é para você comprar uma bata. Que é tipo pra proteger a roupinha que eles vão por dentro, né? Porque aqui não tem uniforme como no Brasil. Eles vão de roupa comum de casa e aí você coloca aquela batinha pra proteger. Eles indicam porque fazem trabalhos de pintura, todas essas coisas pra não manchar a roupinha, né? Só que, por exemplo, no nosso caso a gente comprou, mas o Davi não se adaptou, mas também eles não reclamam, entendeu? Fica de não é obrigatório, é opcional. Isso. Ah, legal. A bata custou acho que de 10 a 15 euros na época. Acho que foi até menos, foi menos de 10. Depende do local onde você vai comprar, mas fica nessa média. E onde é que compra isso? Numa papelaria? A gente tem mais em lojas mesmo. A gente encontrou numa loja que vendia roupas de baixo, tipo meias, sutiãs, coisas assim. Mas não é fazendo propaganda, o Continente esse ano teve. Mas Continente, se você quiser patrocinar, patrocina a gente. Nós aceitamos. E pra quem não sabe, o Continente é um mercado. Aqui no mercado tem uns que a maioria vende roupa também. Então o valor, em média, que é uns 200 euros, com tudo. Esse ano que vocês pagaram? Esse ano, 60 euros. A gente gasta no máximo 60 euros. E se a gente, vamos supor, se precisasse comprar os livros de atividade, aí somaria, vamos supor, os 3, botasse 10 euros cada um, daria 90. Mas como no nosso caso não precisou, foram 60 euros em média de material. Outra coisa importante de falar é que a criança ela pode estudar ou próximo a onde mora, ou próximo ao local de trabalho do encarregado de educação. Que no caso é o pai ou a mãe, né? E aí tem que levar alguma declaração? Geralmente você pede no seu trabalho um comprovativo dos teus horários. Aqui existem muitos trabalhos que trabalham por turnos. E trabalhar por turnos você pode trabalhar às vezes de 7 às 3 da tarde, das 3 da tarde às 11 horas da noite e assim por diante. E você tem que identificar esses horários para poder você pedir autorização para ou colocar ele mais cedo ou pedir para ele sair mais tarde. E isso é um valor à parte, nós temos que pagar esse valor adicional. O horário do Davi, quando começou, era 9 horas. Se eu quisesse, ele poderia chegar a 8 horas. E se eu precisasse que ele ficasse até mais tarde? O horário no infantário era até 5 horas da tarde. Aí se eu precisasse, ele podia ficar até as 6, 6 e meia. E agora, ele já no primeiro ano, como ele está, ele entra às 9, poderia entrar também às 8, mas o horário dele agora é até 5 e meia da tarde. Então ele agora poderia ir até às 6 e meia. Para ficar na escola. E o ATL? Eu já ouvi falar muito do ATL. Como é que é? É um reforço escolar, é isso? Para ele, a gente ainda não teve muita essa experiência porque ele está começando agora o primeiro ano. Ainda não é necessário, mas futuramente eu torço para que não. Mas... A respeito de quando começa o ano letivo aqui, não é em fevereiro, igual lá no Brasil? Não. O ano letivo em Portugal começa em setembro. Aí setembro vai até dezembro, para as festas, retorna em janeiro e termina o ano letivo entre junho e julho, termina o ano letivo. Quando o Davi chegou, vocês chegaram em outubro e aí ele conseguiu uma vaga, já entrou? Sim, pro Davi, como ele era infantário, como é um estudo que não é obrigatório, se a escola tiver vaga, ele pode entrar no período que chegar. Vamos dizer que a criança concluiu uma série lá no Brasil, né? E aí o ano conclui em dezembro, né? Recomeça as aulas em fevereiro, março, depende da escola. E aí, no caso, aqui o ano já tá rolando, né? Sim. E aí, eu não sei se vocês saberiam responder essa pergunta, mas a criança entraria na série seguinte ou não?
A respeito disso, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que depende da escola e tudo mais. Porque eu conheço pessoas que os filhos chegaram aqui no 7º ano ou até mais velho e tal, né? Outros eram 2 filhos e pronto, terminou o ano lá e aqui continuou já no ano seguinte. Não teve dificuldade nenhuma, porque normalmente tem casos que você tem que fazer equivalência de série, equivalência no estudo, né? Pra ver se a criança realmente vai conseguir alcançar o próximo, a próxima série e tudo mais. Então eu conheço casos de pessoas que os filhos continuaram, né, na série seguinte já, e outras que realmente tiveram que fazer equivalência e a criança teve que retornar o ano novamente. Eu acho que isso depende, né? Porque pode ser que para a criança seja ruim continuar o ano seguinte. É verdade. Quer dizer, chega lá no final e aí não consegue concluir. E aí vai ter que repetir na mesma. Então acho que depende, né, de cada caso. Isso, tá? isso. E pra você que ficou até o final, a gente queria dar uma dica, né? Eu não sei se você sabe, mas se a criança chegar aqui no 7º ano, a partir dos 12 anos, ela consegue se legalizar, né? Consegue a residência, e o encarregado de educação, que pode ser o pai, a mãe, a pessoa que cuida da criança, pode conseguir se legalizar também através dela. Isso, não é isso? Então, esse é o artigo 122K. Isso, e vale se informar. Se for o seu caso, de repente você consegue também através do seu filho. Gente, por hoje é só. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho extenso, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, se você ainda quer saber de alguma coisa que a gente não falou nesse vídeo, escreve nos comentários. E aí a gente vai fazer um outro vídeo, dependendo do que você precisar saber, pra gente poder sanar todas as dúvidas, ok? A gente quer agradecer a presença deles, a presença do Davi também, que tá pra lá pro fundo brincando. E, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês e que o Davi consiga ser top em tudo, em todas as áreas. Não precise entrar em ATL, nem nada. Né? Obrigada, gente. Nada. E vocês, até a próxima semana com um vídeo super bacana, ok? Obrigada, gente. Tchau.